Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula, Métodos Quantitativos. Eu sou o professor Valdeci Araújo e hoje a gente vai falar sobre a estatística descritiva. É sempre interessante lembrar que antes de vir para a aula número 2, fazer uma leitura da unidade 2 do livro, porque lá tem todo o desenvolvimento de vários exercícios que a gente vai trazer aqui para a sala de aula. E a gente vai trazer já resumido, com o valor pronto já. No livro está feito passo a passo, a maioria deles, e aqui a gente vai indicar para você em qual página isso está também. A gente vai conversando isso durante a nossa aula. É interessante que você saiba também que na aula passada a gente utilizou lá uma empresa que trabalhava com a fabricação de bonés. Hoje é uma empresa que tem 30 mil funcionários, uma empresa que a gente vai chamar de empresa M. E vamos entender como os métodos quantitativos, as ferramentas de estatísticas, elas podem ser utilizadas para que a gente consiga gerar dados ali para a tomada de decisão para as pessoas, para os gestores, os setores ali que estão interessados realmente nesses dados. E aí é muito bom também você saber o que está acontecendo, até para a gente conseguir formular as nossas perguntas aqui durante toda a aula, porque a aula hoje ela tem um segmento. Nós vamos falar de medidas de posição, depois a gente vai falar de medidas de dispersão, e todas elas têm uma ligação, então tem que ficar bem atento como a gente começa a aula falando lá de média, moda, mediana, depois a gente vai para desvio padrão, coeficiente de variação e variância, e depois lá no final a gente verifica a questão de dispersão. Então é uma sequência, a gente tem que ficar muito atento. Vamos lá o resumo da nossa aula, que a gente vai focar aqui em amostragens, vamos falar de métodos tabulares também, como eles funcionam, métodos gráficos e depois medidas de posição e dispersão. Aqui envolvendo média, moda, mediana, e aqui desvio padrão, vamos ver variância e coeficiente de variação. Estatística descritiva, aula número 2. Já dá para a gente contextualizar isso aqui já. A estatística moderna é uma tecnologia, ela é quantitativa para a ciência experimental e observacional. Ela vai permitir o quê? Avaliar e também estudar algumas incertezas aqui e os seus efeitos no planejamento também, interpretação de experiências e de observações de fenômenos da natureza e da sociedade. Aqui a gente vai focar sempre aqui numa empresa e dentro dessa empresa a gente vai tentar utilizar esses dados. Só que para isso, é claro, a gente tem que conhecer a empresa, saber como funciona, também saber qual a nossa obrigação dentro dessa empresa. Geralmente é de apresentar dados que um leigo ele vai bater o olho assim, olha, entendi mais ou menos aí o que está acontecendo. Mas se tiver dúvida também, a gente precisa explicar o que acontece, como esse gráfico ele foi apresentado, onde essa coleta foi feita, que tipo de amostragem a gente utilizou para realmente dar credibilidade para aquele dado informado. Vamos conhecer a nossa empresa agora. A empresa M. Olha, imagina que você é um funcionário de uma grande empresa, que nós vamos denominar aqui como empresa M. Você foi incumbido aqui de realizar uma pesquisa para determinar o perfil aqui, perfil de 30 mil funcionários. O relatório final dessa pesquisa, ele vai conter informações pessoais aqui e a gente vai citar as variáveis aqui, idade, peso, altura, sexo, cor dos olhos, raça. E também a gente vai querer saber sobre as informações aqui com relação à satisfação desse funcionário com relação às condições de trabalho e também à remuneração. E é claro que, para que a gente possa fazer esse levantamento lá de 30 mil funcionários, seria interessante que a gente tivesse um tempo bem interessante. Imagina pesquisar 30 mil pessoas, questioná-los, mandar e-mail ou WhatsApp, alguma coisa para fazer esse levantamento, precisaríamos de muito tempo. Mas a gente tem esse tempo? Não. Vamos dar uma olhada quais foram as condições apresentadas aqui. Considere o prazo estipulado aqui para a realização dessa tarefa, que ele seja de 1 semana. Nesse ponto, algumas dúvidas devem ter surgido. Entre elas, nós podemos mencionar o que exatamente eu devo pesquisar. Como fazer essa pesquisa? O tempo será suficiente? Não, não vai ser suficiente não. Se for negativo, o que a gente tem que fazer? A gente vai pensar isso durante a nossa aula e como apresentar os resultados aqui obtidos nessa pesquisa, de que forma eu vou fazer essa apresentação. Isso é para nortear a
aula aqui, a gente já conhece a empresa, a gente já sabe que tem 30 mil funcionários, a gente tem uma semana para fazer isso, não vai dar tempo. A gente vai ter que entender algumas técnicas em métodos quantitativos aqui para facilitar o nosso trabalho, mas trazer credibilidade também. Amostragem. Essa questão da amostragem ela é bem interessante até para resolver o nosso problema aqui. Em muitas situações, a gente precisa entender o que é uma população, o que é uma amostragem. A cada 10 anos, o país ele faz o censo. Vai lá, faz uma pesquisa com todos os moradores do país, faz o levantamento, gera vários dados ali, através dos dados, muitas decisões são tomadas. E nesse intervalo dos 10 anos, às vezes por uma questão de logística, questão financeira também, não é possível fazer uma pesquisa com todos. A gente vai lá, pega 3 estados, por exemplo, vai lá no sul, faz um levantamento de uma quantidade de pessoas significativa ali, para que ela possa representar lá um número maior de pessoas. Esse ponto aqui a gente vai chamar de amostra. Vamos lá no conceito de população e amostra. População é o conjunto de todos os elementos que possuem determinada característica em comum. E a amostra, ela é qualquer subconjunto aqui de uma população. Mas lembrando que esse subconjunto, ele precisa representar toda a minha população. Vamos imaginar que eu estou pensando lá em uma pesquisa eleitoral, a gente quer saber lá se existe a possibilidade de tais candidatos serem eleitos. E aí eu estou pensando lá em 3 estados, eu vou escolher um estado cada um, eu tenho que escolher uma quantidade de pessoas, mas essa quantidade tem que ser representativa, ela tem que representar as pessoas lá de uma cidade ou de um estado. Quantas pessoas eu preciso fazer esse levantamento? De que forma eu vou realmente chegar nesse dado? Até porque talvez a gente não tenha condições de pesquisar todas as pessoas naquele local, porque realmente isso gera um gasto. Dentro da nossa empresa, diferente, a gente não vai conseguir ter acesso aos 30 mil funcionários também. Eu vou ter que utilizar uma técnica ali para escolher uma quantidade de pessoas ali que representem esses 30 mil funcionários. Aí nós entramos em quê? Nas variáveis. Quais são as variáveis que realmente eu preciso levantar para gerar lá os meus gráficos, as minhas tabelas? Vamos falar das variáveis agora. Quando nós estudamos uma população, nós estamos interessados em quê? Nas suas variáveis aqui. E possíveis valores que podem assumir. Aí eu vou ter variáveis que podem ser quantitativas ou qualitativas. Quantitativas discretas, a gente pode pensar aqui em número de filhos. Contínuas, peso e altura. As qualitativas ordinais, a formação acadêmica, por exemplo. Nominais, cor dos olhos. E também nós temos os tipos de amostragem. Mas antes, é interessante, gente, saber o seguinte, olha, se eu estou realmente preocupado com aquelas pessoas lá que vão trazer um dado sobre a eleição, eu tenho que escolher pessoas que tenham título de eleitor, que realmente são pessoas que vão votar. Essa é a minha população, o meu público. E agora, como eu vou retirar essa amostragem e para que ela também tenha um significado, eu posso também dizer, olha, todo levantamento que a gente fez aqui foi com base nesse tipo de amostragem. Vamos falar sobre esses tipos para a gente começar a deixar claro aqui quais vão ser os caminhos. A gente tem diversos métodos aqui, mas a gente vai citar os mais conhecidos. Amostragem por conveniência, aquela seleção de elementos que considera pertinente. Eu vou escolher realmente as pessoas específicas aqui para minha amostragem. Amostragem voluntária aqui, seleção de voluntários, aleatória simples, por sorteios. Amostragem sistemática aqui, quando não há uma ordenação natural. E essa amostragem aqui, amostragem aleatória, estratificada, é a que a gente vai utilizar na nossa aula. A gente vai até trazer um exemplo dela aqui. Envolve mais de uma etapa. E nós temos também a amostragem aqui por conglomerado. Vamos dividir a população aqui em subgrupos para que a gente possa realmente gerar lá todo o meu levantamento, todos esses dados e de uma forma que
A pessoa que vai fazer a leitura disso, ela vai poder fazer os seus questionamentos. Que tipo de amostragem foi utilizada? Essa amostragem realmente ela tem um embasamento legal ali, ela está dentro de uma expectativa dos métodos quantitativos aqui para que a gente possa realmente dar peso para isso? Até porque quando a gente erra muito ali nas nossas pesquisas, ali realmente perde-se a credibilidade daquele órgão que fez aquele levantamento. Por isso, sempre a gente vai ter os dados, você já deve ter percebido, às vezes em jornais o pessoal coloca lá, olha, a margem de erro é de 2% percentuais, 2% para cima ou para baixo ou menos. Durante as nossas aulas, a gente vai calcular isso também, a gente vai entender como esse erro ele é calculado, isso já para uma estatística mais voltada para alguns detalhes, com algumas fórmulas bem estranhas aqui, mas a gente vai tentar entender como isso funciona. Mas para chegar lá, a gente tem que passar aqui por essa parte, que é toda uma base para entender realmente a nossa aula número 3 e a aula número 4. Existem passos que a gente tem que seguir também. Deixa eu te mostrar quais são os passos, como se a gente tivesse que determinar um roteiro de coleta de dados. Primeiro, nós vamos definir aqui o objetivo da nossa pesquisa. No nosso caso, a gente é funcionário da empresa, a gente foi incumbido lá de fazer o levantamento do perfil de 30 mil funcionários. Vamos definir também quais são as variáveis que eu estou interessado. Se for a questão das eleições, eu tenho que verificar as pessoas que têm título de eleitor. Se é um projeto que vai envolver uma questão de atividade física para alguns funcionários, qual é o público realmente que eu estou interessado, tem que saber qual é a minha população de interesse. Definir qual é o meu sistema de coleta, fazer o levantamento desses dados e depois aqui fazer a revisão e gerar a forma de apresentação aqui. E aí nós vamos ter duas opções. Nós vamos poder fazer esse levantamento e apresentação através de gráficos e tabelas e depois também em um único dado. Aí que a gente entra lá nas medidas de posição, eu posso utilizar esse valor e apresentar qual é a moda, qual é a média ou qual é a mediana, além daqueles dados apresentados nos gráficos que a gente já conhece, mas também a gente vai relembrar aqui na nossa aula. SP1, roteiro da coleta de dados aqui. A nossa situação é a seguinte, a gente não tem tempo, a gente tem uma semana para fazer um levantamento de dados ali e é uma empresa que está em andamento. Imagina, os funcionários eles estão trabalhando, como é que eu vou parar o funcionário para fazer um questionário, por exemplo? Poderia até entregar um questionário no final do seu expediente, ou depois eu mandar uma mensagem, mandar um e-mail, mas depois para compilar todos esses dados de 30 mil funcionários, realmente seria muito difícil por conta do nosso tempo, que é uma semana. Aí eu vou fazer o quê? No livro você vai perceber que tem uma tabela já com uma amostra que foi feita dessa quantidade, uma amostra que tem 20 funcionários. E lá, com base nessa tabela, é que a gente vai utilizar para a informação das nossas próximas aulas. Então, fica bem atento. Essa tabela que a gente vai usar muito, essa tabela aqui, durante as aulas. Mas quais são os passos que a gente vai utilizar? Agora a gente vai detalhar para você. Vamos lá. Primeiro, a gente está pensando aqui no possível roteiro da coleta de dados. Tá? Seria uma opção para você fazer esse levantamento e conseguir chegar lá no resultado final. Definir o objetivo aqui, ou os objetivos da pesquisa. Nós vamos determinar o perfil aqui de 30 mil funcionários da empresa, que a gente está intitulando aqui empresa M. Segundo passo, nós vamos definir aqui quais são as variáveis e a população de interesse. A nossa população realmente lá são os funcionários da empresa M, e nós vamos gerar um questionário que pode ser mandado lá por e-mail, pode ser feito pessoalmente, quando há essa possibilidade, é claro. Mandar lá pelo WhatsApp, utilizar qualquer forma aqui para que a gente possa atingir o funcionário e ele dê esses dados aqui. Pergunta, qual é a sua idade? Idade é a nossa variável. Qual é o seu peso? Qual é a sua altura? Que a gente vai ter que constar lá no nosso levantamento. Também, a gente pode colocar a seguinte pergunta lá. Qual é a cor dos seus olhos? Que é uma informação que a empresa nos passou. E essa aqui também acho que é bem interessante. A gente entender lá qual é a sua satisfação em relação às condições de trabalho. E qual é a sua satisfação em relação à sua remuneração. Só para a gente entender aqui, quando a gente faz esse tipo de pergunta
para o funcionário, a gente precisa colocar uma escala. Essa escala vai ser utilizada para essa pesquisa de 1 a 10, onde 1 totalmente insatisfeito e 10 totalmente satisfeito. Depois a gente vai no desenvolvimento da aula, a gente vai entender, será que o funcionário, se ele der nota 10 para as condições de trabalho, que nota ele daria para questão da remuneração? Será que a gente consegue utilizar dados estatísticos para determinar isso? Professor, é meio complicado, né? Cada pessoa tem lá o seu jeito de pensar, mas a gente tem fórmulas e gráficos que já foram testados e tem um embasamento para que a gente possa realmente fazer esses cálculos para uma estatística mais apurada ali, mais voltada para essas condições. Outro dado também que a gente precisa definir aqui, o sistema de coleta. Só para lembrar, aqui a gente vai colocar números, né, que vai de 1 até 10 aqui, para saber a satisfação desses funcionários. Definir aqui o sistema de coleta. A gente vai pensar na amostragem estratificada. Professor, como é que funciona essa amostragem estratificada? O próprio nome já está dizendo que a gente vai utilizar uma amostra. Exemplo, tá? Nessa amostra aqui, a gente vai utilizar mais de uma etapa. Vamos imaginar que nós temos aqui 900 indivíduos, sendo 540 meninos e 360 meninas. Pode pensar lá numa escola ou qualquer outro lugar aqui. A gente não tem condições de fazer esse levantamento com as 900 pessoas aqui. Nós vamos retirar uma amostra estratificada. Essa amostra tem tamanho 30. O que significa? Que ao invés de pesquisar as 900 pessoas, que é a minha população de interesse, eu quero somente uma quantidade de 30 pessoas. Mas essas 30 aqui, elas precisam representar os 900. Como isso acontece? Indivíduos têm 900, a minha amostra é uma amostra de 30 funcionários, e aí eu tenho que determinar um percentual. Como é que a gente chega aqui nesses 60% dos meninos e 40% das meninas? Vou mostrar para você. Aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar os 540, que é a quantidade de meninos, vamos pegar 540, eu vou pegar esse valor e vou dividir pelo total. O meu total aqui é 900. Se eu fizer essa divisão aqui com a calculadora simples, bem fácil, vai dar 0,6, multiplico por 100 e chego a 60%. Isso quer dizer que essa quantidade de pessoas aqui, de meninos, equivale a 60%. Nem precisava, né? A gente sabe que tem 60 ali, meninos seriam 40, as meninas seriam 40%, mas para ter certeza absoluta aqui, a gente vai lá e faz o cálculo. Vamos pegar 360, vamos dividir por 900, espero que o resultado dê 0,4, a gente multiplica por 100 e vai chegar a 40%. Feita a primeira parte aqui, agora eu tenho que determinar quantas pessoas vão representar esse grupo. Agora é simples, eu vou pegar esses 30 aqui, 30, e vou multiplicar, vamos trazer para cá, vamos fazer 30 vezes 60%, que vai dar um total de 18. E depois também 30 vezes 40%, eu vou chegar num total aqui de 12. Somando tudo ali, a gente vai chegar em 30 pessoas. Isso quer dizer que a minha amostragem é uma amostragem que é utilizada aqui para os levantamentos, está tudo certinho. É a amostragem estratificada. Eu tenho condições de, vamos pensar sempre aqui numa empresa, está lá numa mesa de apresentação dos nossos dados, o pessoal precisa tomar uma decisão com relação a essas informações aqui. Já estão cientes que o tempo não dá, não tem dinheiro para fazer todo esse levantamento, tem que ser através de uma amostra. E alguém pergunta, tá, mas eu quero entender como isso aconteceu. Só vai dizer, ó, amostragem estratificada aleatória aqui, e nós estamos utilizando o quê? Uma amostra que seja significativa. Ela representa, sim, a minha quantidade lá de todas as pessoas que eu estou fazendo o levantamento aqui, porque eu determinei já o percentual de participação de cada uma delas aqui. Vamos fechar quais são os últimos passos aqui. Coletar os dados através de formulários aqui que podem ser respondidos ou enviados por e-mail, ou qualquer outro meio eletrônico aqui, que você achar que é pertinente ali para esse momento. E depois, nós vamos revisar esses dados coletados. Essa revisão, ela tem uma condição aqui de deixar esses dados de uma forma organizada. À medida que eu vou recebendo os dados, eu vou fazendo as minhas anotações, terminei, e aí eu preciso organizar. A gente vai pensar num rol. O rol pode ser rol crescente ou decrescente.
E a gente vai entrar numa situação bem delicada ali. Muitos alunos dizem, professor, não tem resultado aqui para essa questão que o senhor colocou aqui, que o senhor montou, que é mediana. Aí a gente vai perguntar, foi montado um rol crescente ou decrescente desses dados? Geralmente não. E ali é que a gente vai conversar um pouco mais com você aqui para que esse erro realmente ele não aconteça. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as medidas de posição e aí a gente vai ter essa mediana. Você vai entender por que eu preciso organizar esses dados para gerar esse valor, essa informação única aqui que é a nossa mediana. Métodos tabulares e também métodos gráficos. O que a gente vai fazer aqui é relembrar informações que vocês já viram, é claro, em algumas situações, a gente vê em jornais, em revistas, e também vocês viram lá no Fundamental Ensino Médio, são esses gráficos, né, que podem ser utilizados ali para a gente fazer a apresentação. Sempre pensando que essa apresentação ela seja intuitiva, ela seja agradável e que as pessoas consigam bater o olho lá na nossa forma de apresentação e consiga entender realmente o que está acontecendo. Nos vários tipos de gráfico que a gente tem disponível para fazer essa apresentação, também eu preciso fazer uma seleção adequada para que, senão eu vou utilizar uma determinada variável, eu utilizo lá um gráfico de linhas e ninguém entende o que está sendo apresentado. Eles têm que explicar mais de uma vez o que está acontecendo. Tem que ser algo que eles vão bater o olho, entendi, a quantidade aqui é referente ao sexo masculino, aqui é o sexo feminino, entendi o que está acontecendo, ou então aqui é o crescimento que aconteceu lá de 2020 a 2021, aí eu faço um gráfico de linha, já fica mais fácil para o pessoal entender também. Mas vamos lá, vamos contextualizar aqui, para facilitar a visualização aqui dos dados. Nós precisamos agrupar os dados, a que se referem à mesma variável, a gente está pensando lá em cor dos olhos, por exemplo. Dispor as informações aqui de um modo mais agradável e também intuitivo para a leitura aqui dessa apresentação. Quando a gente recebe os dados coletados aqui, a gente vai chamar de dados brutos. São aqueles que apresentam a maneira como eles foram coletados aqui. Só vai falando a idade, a gente vai fazendo as anotações, cor dos olhos, e depois eu preciso organizar em rol. São os dados em ordem crescente ou decrescente. Vamos só imaginar aqui que nós estamos fazendo levantamento, vamos imaginar 18, pensar que isso aqui são idades de uma determinada empresa lá. A gente recebeu os dados brutos, 18, 42, a gente vai fazendo essa anotação aqui, e depois estão todos prontos, eu vou colocar em rol. O rol pode ser crescente, do menor valor ou menor número para o maior, ou pode ser decrescente também, do maior número ou valor, maior salário, lá para o menor. Você tem essa opção aqui, que seria a nossa organização dos dados, pensando ali no rol. O que é mais fácil, professor? A gente utilizar a forma crescente ou decrescente? Tanto faz. O que você achar que é mais interessante ali, o que seja mais fácil também para fazer sua apresentação ou uma demonstração de cálculo numa avaliação, por exemplo, é organização dos dados ali do menor para o maior ou do maior para o menor. E depois a gente vai colocar isso dentro dos nossos gráficos lá também. Vamos mostrar o primeiro, que seria um gráfico que ele tem o objetivo aqui de apresentar as variáveis qualitativas. Aí eu tenho aqui o gráfico de barras, nosso gráfico de barras horizontal aqui, figura 3, cor dos olhos da amostra lá dos funcionários da empresa M. Aí eu vou lá fazer essa demonstração, eu achei que esse gráfico aqui, ele ficaria mais interessante. Eu tenho aqui a frequência, que seriam 20 pessoas, e eu vou colocar aqui também a cor dos olhos que nós encontramos lá, depois do levantamento. Aí eu sei que olhos castanhos, a gente tem 15 pessoas com olhos castanhos, olhos azuis, 4, olhos verdes, nós temos uma pessoa aqui com essa característica. Aí a minha barra, né, como se fosse um plano cartesiano aqui, a vertical e aqui a horizontal, para que essa leitura aí seja uma leitura agradável, a pessoa vai conseguir olhar para o nosso gráfico ali e entender realmente quantas pessoas têm ali a questão da cor dos olhos, que seria uma variável.
para cada gráfico, eu vou utilizar uma variável comum para fazer esse levantamento. Eu quero lá mostrar um gráfico sobre a questão das alturas dessas pessoas na empresa. Será que o meu gráfico de barras horizontais ou vertical vai ser a melhor forma de apresentar? A gente pode montar, depois ver, realmente isso aqui vai ser interessante. Não, eu vou ter que utilizar um outro tipo de gráfico aqui. Por isso a gente vai mostrar para você o gráfico de setores, que também é uma opção para algumas variáveis. Aqui a gente está pensando em variáveis qualitativas, gráfico de setores ou de pizza. Exemplo, aqui a gente está pensando cor ou raça, quando a gente fez o nosso levantamento, distribuição dos funcionários da empresa M. E aqui a gente deu uma olhada, a gente pegou e montou o gráfico, que é muito fácil, né? A gente pode, o Excel faz tudo isso para a gente, ele já gera o gráfico bem fácil, e aí eu posso depois, através disso aqui, o setor que tiver interessado em fazer algum projeto, iniciar qualquer situação na empresa, a gente pode informar aqui, de acordo com a nossa pesquisa, aqui a nossa amostra, 35% das pessoas declararam aqui a cor da pele parda, a gente tem 5% também que se declararam indígena aqui. A gente pode fazer vários tipos de leituras, sempre pensando em um público ou um setor da empresa, ou o dono da empresa também tem algum interesse por algum desses dados, a gente vai lá, faz a demonstração e que essa demonstração também ela seja bem interessante. Uma outra situação também fora aqui da empresa, a gente pode pensar em várias, vamos pensar aqui num campeonato de futebol, vamos lá dar uma olhada. Aqui a gente vai utilizar um gráfico de barras, a nossa variável vai ser quantitativa, pensando em quantidades aqui, número de títulos em mundiais de futebol. E aí eu vou colocar aqui a frequência, a gente chega até 4, e aqui o número de títulos, se coloca aqui nossa barra horizontal, e eu posso dizer o seguinte, olha, com um título, nós temos 3 times. Com 2 títulos, a gente tem 2 times aqui, com 3 títulos, apenas um time, com 4, 1, e com 5 títulos, a gente tem aqui um time. E a intenção é realmente apresentar esse dado aqui e, através dele, a gente consiga deixar bem claro lá o nosso levantamento e depois a gente vai entender que, além das informações através de gráficos e tabelas, a gente pode utilizar também nossas medidas de posição. SP2, apresentação dos dados da amostra. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada nessa tabela que foi feito o levantamento lá da empresa, que consta os 20 funcionários. A gente vai dar uma olhada ali quais são as variáveis que foram apresentadas e a gente vai discutir isso durante as nossas próximas aulas. Vamos dar uma olhada aqui no início, vamos considerar que esses dados eles já foram coletados. A gente já fez a coleta dos dados e também a gente organizou isso dentro de uma tabela. Agora a gente vai precisar resumir e depois também fazer a apresentação. Essa tabela você tem acesso lá no livro, na página 83. Vamos colocar aqui, página 83, você tem acesso a essa tabela. Respostas recebidas aqui na coleta de dados. Então, o que aconteceu? Nós fizemos esse levantamento, a gente mandou lá um formulário, um formulário de pesquisa, com as perguntas, a gente focou aqui nesses 20 funcionários, a gente identificou que está tudo certo e mandou essa pesquisa. Eles mandaram de volta, já tudo preenchido, tudo certinho. Se houver faltando algum dado, a gente pode voltar lá e conversar com esse funcionário para deixar bem completo. Fez o levantamento, a gente pegou e colocou tudo dentro de uma tabela. Vocês vão perceber que tem dados ali que já estão organizados em rol, outros não, até já para entender que a gente está organizando essas informações aqui. Vamos lá, só para a gente falar um pouco sobre essas variáveis. Resposta recebida. Aqui eu tenho o número de funcionários, que vai lá do funcionário número 1 até o número 20. Aqui a nossa variável, que a gente está chamando aqui de A, é a idade dos funcionários. Vocês podem perceber que ela já está organizada aqui, ó, 21, 25, 29 até 59 anos, aqui a gente já organizou, até de propósito, para a gente falar sobre mediana depois. Variável B, aqui o peso desses funcionários, aqui a altura em centímetros, o sexo também,
dos funcionários que a gente fez o levantamento. Também essa quantidade, a gente vai ter que justificar, de repente, no caso de uma dúvida lá na nossa mesa de negociações lá. Aqui também a cor da pele, ou melhor, aqui aí vai ser a cor dos olhos dos funcionários. Aqui sim, raça. Depois nós temos a satisfação com relação às condições do emprego e também a remuneração. Percebam que aqui a gente está colocando em números aqui que vão de 1 até o 10. Vou mostrar já o primeiro gráfico para você. Distribuição dos funcionários da empresa M. A gente já fez um levantamento aqui por sexo. Nós temos duas opções de fazer essa apresentação. A gente coloca aqui o máximo 60%, sexo masculino e feminino. A gente percebeu lá 55% do sexo masculino e 45% do sexo feminino. A gente pode utilizar o gráfico de colunas aqui ou posso utilizar também o gráfico de setores que você achar que realmente fica mais interessante lá para determinar esse valor. Porém, você fez essa apresentação, está bem interessante lá, está bem intuitivo, está agradável também, a pessoa consegue entender lá o percentual de pessoas lá por sexo. E aí alguém pode perguntar, mas como esses valores eles foram levantados? E aí você tem que explicar, como é que você gerou aquele percentual lá, como saiu? Ah, eu tenho 20 funcionários, mas me explica melhor aí o que está acontecendo. Vamos explicar então, vamos lá. A gente volta na nossa tabela aqui, a gente vai contar ali quantas pessoas do sexo masculino a gente tem aqui. Deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pessoas do sexo masculino e feminino, automaticamente a gente teria aqui 9, né? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 do sexo feminino. Se a gente somar aqui, a gente vai chegar nos 20. E como é que a gente determina esse percentual? Porque ele está dizendo lá que a gente tem lá 55% e 45%. Vamos usar essa tela aqui para a gente fazer os nossos cálculos. A gente vai fazer o seguinte, vamos pegar 11 do sexo masculino, vamos dividir por 20, que é o total. E aí nós vamos chegar em 0,55, que eu multiplico por 100, e eu vou chegar em 55%. Ou seja, tem 11 que equivale aos 55%. O 9, mesma coisa, a gente pega 9, divide por 20, chega lá em 0,45, multiplica por 100 para gerar porcentagem e vai chegar em 45%, para deixar bem claro aqui, para que não haja nenhuma dúvida de como esses percentuais eles foram apresentados aqui no nosso gráfico, tanto de barras como gráfico de colunas. Vou mostrar para você também o histograma. O histograma é bem interessante, ele tem as colunas aqui que elas ficam justapostas. Isso quer dizer que eu tenho uma coluna e logo ao lado dela já tem uma outra coluna. Leitura aqui, a gente está falando sobre o peso dos funcionários da nossa empresa M. E aí eu sei que, na minha frequência, eu sei que eu não tenho nenhum funcionário que ele tem de 0 a 50 quilos. 50 quilos incompletos, é claro, né? Depois, de 50 a 60, a gente tem 10% dos funcionários, de 60 a 70, 25%, de 70 a 80, 10%, de 80 a 90 quilos, eu tenho 50% dos funcionários nessa média de peso, e depois, de 90 a 100, eu tenho 5% aqui das pessoas. E é claro, vamos imaginar que o setor de nutrição, o setor lá que trabalha lá com a questão da saúde dos funcionários, as condições lá de atividade física, por exemplo, a gente quer um público-alvo ali. Talvez esses 5% de pessoas, ou quem sabe os 50%, seja o público-alvo que a gente vai trabalhar um projeto dentro da empresa. A gente conseguiu fazer esse levantamento, que ele vai ser útil, com certeza, ali para algum setor, e mostrando ali com o nosso histograma, fica bem interessante essa apresentação. Mas a gente tem também uma outra forma, que seria a organização dos dados, que seriam os dados tabulares. Eu vou mostrar para você, porque tem uma informação bem interessante aqui, que gera dúvida nos alunos na leitura. Aqui a gente tem distribuição, a nossa variável é a idade, amostra, faixa etária. Aqui, para a gente fazer a leitura disso, funciona assim. Funcionário que ele tem 20 anos completos até
30 anos, só que incompletos. A gente pode pensar lá, 29 anos e 11 meses lá. Ele não completou 30 anos ainda, por isso o 20 tem essa barra aqui e tem um risquinho, 30 não tem nada. E aqui a gente começa de novo, 30 anos completos até 40 anos incompletos, 40 completos até 50, e eu vou gerando aqui os dados para minha tabela. Qual a frequência? Eu tenho 6 funcionários nessa faixa etária, aqui eu tenho 5, 4, aqui tem 5, total de 20 funcionários. Depois eu posso colocar na minha tabela também a proporção. Como é que chega na proporção? Eu vou dividir 6 por 20 para chegar em 0,3 e dizer que a porcentagem de funcionários com essa faixa etária equivale a 30%. Dados organizados, a gente coloca tudo isso, demonstra aqui os 100% dos funcionários. Isso a gente chama de métodos tabulares. Já já a gente vai falar sobre eles, que vai ficar fácil também para a gente trabalhar a variância e trabalhar também o desvio padrão. Mas fica calmo que já a gente mostra para você como vai funcionar. Momento de interação. Nosso momento de interação nas aulas vai funcionar assim. Nosso primeiro momento de interação, a gente tem uma pergunta, tem o Padlet para você participar e também a gente traz aqui uma pergunta que seria qual a importância do processo de amostragem. Aí você pode ir lá para o Padlet, que você pode acessar através do nosso QR Code, ou então o nosso link aqui, vai lá para o mural e faz a sua participação. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui como anda lá os posts lá dos nossos alunos. E também sempre tem uma pergunta. Essa pergunta ela tem a resposta, mas o interessante é que você faça a leitura e tente entender aqui antes de olhar no nosso gabarito. E aí vão ter as variáveis aqui, número de filhos, número de bactérias por litro de leite, idade em anos aqui, peso, altura e tempo, sexo, cor dos olhos, doente sadio, formação acadêmica aqui e os estágios de uma doença. Professor, como é que está o Padlet? Vamos lá dar uma olhada. Olha, aqui tem muita gente participando aqui. O Igor acabou de mandar aqui para mim aqui a participação dele também, de Araguaína lá. Muito bem, já já a gente vai dar uma olhada nesse dado. Está vendo aqui em cima? Tem bastante gente conectado nesse momento. Você pode clicar nas 3 bolinhas e fazer a conexão aqui grátis, ou você pode colocar qual polo aí que você está falando. À medida que vai chegando aqui, ó, tem a Miriam Nascimento, que também acabou de postar aqui para a gente, já já a gente dá uma olhada nessa informação. Tem aqui a Rafa Araújo também mandando o seu post aqui. E a qualquer momento você pode também acessar o nosso Padlet e você pode fazer o seu comentário, comentar lá a informação do seu amigo, pode curtir também e a qualquer momento, qualquer hora, na madrugada, se você quiser, acesse o Padlet lá através do QR Code ou link e participe. Pode fazer leitura. O nosso primeiro Padlet da aula 1 foi um sucesso absoluto. Muita gente colocou informação e continuam ainda colocando postagens lá sobre apresentação através dos gráficos e tabelas. Daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, é bem rápido, a gente já está de volta aqui para comentar sobre a nossa atividade, vamos lá. Aqui simplesmente para a gente identificar quais são os tipos de amostragem que a gente está utilizando. Aqui amostragem quantitativa discretas, que são o número de filhos, número de bactérias aqui por litro de leite, idade em anos. Depois, quantitativas contínuas, peso, altura e tempo. Qualitativas nominais, sexo, cor dos olhos, doente ou sadio. E aqui, qualitativas ordinais, que seria a formação acadêmica, estágio de uma doença, se ela é inicial, intermediária ou se é terminal também. Participação dos alunos no Padlet. Até aqui, vamos só fazer leitura. O Igor Bartolomeu, lá de Araguaína. Obrigado, Igor, pela sua participação. O processo de amostragem é importante, pois com ele é possível ter um modo visual, um resumo simplificado de quaisquer dados estatísticos. Muito bem. A Miriam Nascimento, amostragem e a função independente para se obter aqui informações precisas de um determinado objetivo. Rafa Araújo, palmas aqui, ó, acabou de colocar, vamos curtir aqui. Tira dúvidas sobre determinadas necessidades aqui, ó, você pode curtir aqui a apresentação aí dos alunos, já tem 2 curtidas aqui. O Nopar de Balsas, obrigado pela participação de vocês, um grande abraço aí. Tem mais gente aqui, o Cleison Ruiz, saber a satisfação dos funcionários. Processo de amostragem é uma importante ferramenta estatística, através dele é possível se ter uma visão, mesmo de determinados no processo, para realizarmos uma análise com base na amostra, no percentual de amostra. A amostragem ela é importante na análise de dados, onde são avaliados dados retirados da própria empresa. Muito bem. Pessoal mandando aqui sobre a generalização. Pessoal de Balsas aqui. Geneivan mandando para a gente. A Melina também. Polo de Cachoeira do Itapemirim. Obrigado pela participação de todos vocês. A qualquer momento vocês podem acessar aqui o nosso Padlet. Depois eu vou organizar, deixar bem bacana aqui. Você pode acessar, ler a participação dos alunos, fazer os seus comentários a qualquer momento e a gente vai entender ali o que o pessoal está falando sobre essa amostragem e também da importância dela dentro da empresa. Obrigado pela participação de vocês. Medidas de posição. Agora o que acontece na nossa aula? Você vai relembrar de alguns cálculos, algumas informações aqui que aconteceram lá no ensino fundamental, geralmente no 9º ano e também no ensino médio. A gente vai relembrar média simples, média ponderada, mediana e também a moda. E depois também a gente vai falar sobre alguns outros itens. Mas eu quero que você preste bem atenção, apesar de ser muito fácil, que esses dados aqui eles vão ser base para a gente falar de desvio padrão, variância, que é algo que vai precisar de fórmulas para resolver aqui. Então vamos começar, vamos relembrar aqui a média aritmética. Média aritmética ou simplesmente média, divisão da soma de todos os valores de um conjunto de dados pela quantidade de valores desse conjunto. Tem essa fórmula aqui, interessante a gente entender, ó, xizinho com um tracinho em cima, que ele fala da média. Toda essa fórmula aqui, somatória de x dividido por n, é isso aqui, olha. A gente fez o levantamento dos dados lá, agora eu vou somar todos eles e vou dividir pela quantidade. Conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, divido por 8. Está aqui, ó, passo a passo. Somo todos esses valores, chego a 272, divido por 8. A média desses dados é 34, mas também tem a média ponderada, que algumas escolas utilizam para falar sobre a questão de peso, conjunto de dados, onde nós vamos multiplicar aqui os números pelos seus respectivos pesos e dividimos pela soma desses pesos. Fórmula está aqui, média ponderada, que ele vai falar que é a somatória de x vezes p, dividido pela somatória do p, que é o peso. Tá, para ficar fácil, a gente tem um exemplo aqui. Tem um aluno que fez uma prova, que fez 4 avaliações, e o seguinte, ele tirou 9 num trabalho que tinha peso 3. A gente vem aqui e faz 9 vezes 3. A prova valia 8, ele tirou 8 numa prova que tinha peso 7. 8 vezes 7. O trabalho ele tirou 85, o peso era 4, 8,5 vezes 4. Prova ele tirou 7, o peso era 6, 7 vezes 6. Qual a média final desse aluno? A gente vai utilizar a ponderada porque vai ficar mais fácil. Senão a média simples vai utilizar muito tempo aqui. E aqui embaixo a gente vai dividir pela soma,
Primeiro, galera, tem que ficar atento, tá? Eu faço multiplicação primeiro, depois eu faço a soma. 159 dividido por 20. A média dele foi 7,95. Se a média, por exemplo, fosse 8, ele já estaria ali com uma situação delicada ali, não conseguiu atingir a média. E utilizando a média ponderada fica mais fácil ali para ficar um pouquinho mais rápido também essas informações. Média ponderada e média simples, tranquilo. Agora vamos falar de um assunto ali que gera um certo desconforto para alguns alunos na hora de procurar lá o resultado. Deixa eu te mostrar agora, vamos falar de mediana. Mediana, aqui precisa da sua atenção, tá? Olha, mediana, a gente vai poder representar por MD. Calcula aqui, nós vamos poder utilizar 2 casos. A gente pode ter uma quantidade de informações que pode ser uma quantidade ímpar ou pode ser par. O conjunto da mediana aqui vai dividir o rol, olha que vai falar desse rol, vai dividir ao meio. Metade dos valores é menor ou igual à mediana e outra metade é maior ou igual à mediana. Não entendi, professor. Vamos imaginar que eu vou ter uma quantidade aqui a menor, uma quantidade a maior, e aqui no meio eu vou ter 2 valores, quando eu estiver falando de uma mediana que é par, e quando for ímpar, nós vamos ter 50% a menor e 50% a maior, eu vou ter somente um dado aqui no meio. Então, sendo ímpar, a gente já consegue determinar a mediana com facilidade. Se for par, eu tenho que somar esses 2 caras aqui e dividir por 2, ou seja, fazer a média dele. Vamos mostrar isso num exemplo para ficar mais fácil esse cálculo. Olha aqui, ó. Calcule a mediana dos valores amostrados. Vamos imaginar que você recebeu esse exercício, mediana de x e de y. Tá vendo aqui? Eu tenho 8 valores apresentados. É par. Isso quer dizer que eu tenho 50% menor ou igual, 50% maior ou igual. O que vai sobrar aqui? O 144, o 148. Somo os dois, divido por 2, que é a média, mediana, 146. Mas detalhe, está em ordem crescente isso aqui. Aqui também, ó, eu tenho 7 itens aqui. Isso quer dizer que eu tenho 3 abaixo, 3 acima. Vai sobrar o 543. Ela é minha mediana, mas não pode esquecer o que, professor? Não pode esquecer de colocar em rol. Pode ser crescente ou decrescente. É aí que geralmente o aluno ele acaba errando, porque ele não organiza os dados e pega simplesmente o valor que está no meio ali, não vai dar certo não. Vamos falar da moda só para a gente fechar. Quando não possui a moda, é o valor que aparece com maior frequência. Aqui é fácil, é o nosso MO. Se não tem moda, é amodal. Se tem 2 modas, 2 valores, bimodal. 3, trimodal. 4, a gente tem multimodal aqui, ou acima de 4 também. Vamos pegar uma tabela lá que você recebeu, porque vai falar sobre a variável raça. E aí, a gente só dá uma olhada aqui. Qual a maior frequência? A raça que aparece com maior frequência aqui é a parda, 7. Ou seja, a minha moda vai ser a parda. A moda é tranquilo, a média também. O problema que a gente fica insistindo com os alunos realmente é a questão da mediana. Não esquece, tá? Você tem que colocar em rol crescente para deixar bem bonitão lá. Se tiver 2, se for par o meu número, vai ter 2 valores centrais. Eu faço a média desses 2 valores. Somar e dividir por 2. Se for ímpar, 50% igual ao menor, 50% maior ou igual, sempre vai ter um carinho no meio ali e esse vai ser a nossa mediana. Média, moda e mediana aqui, agora a gente vai para a nossa empresa. Lembra da empresa M, 30 mil funcionários? A gente já fez o levantamento ali e tem uma tabela com 20 funcionários já com todas as informações que a gente precisa e a partir dessa tabela a gente vai fazer a apresentação agora, porque a gente tem uma outra opção, além daquela, de mostrar um gráfico que tem vários valores. A gente quer determinar um valor só para representar a minha variável. Então, vamos lá. Relembrando a tabela, e você pode ter acesso a essa tabela aqui lá na página 83 do seu livro. Vamos colocar aqui de novo, para você acessar essa tabela que a gente vai usar bastante.
Tem algumas informações em vermelho aqui, mas já explico, tá? Existem ainda outras maneiras de resumir o conjunto de dados que vão além de tabelas ou gráficos aqui, que a gente vai utilizar a nossa medida de tendência central aqui. Como representar os dados referentes a cada variável por um único valor? Esse é interessante, hein? Qual valor seria mais adequado para cada conjunto? E aqui já entra numa situação um pouco mais detalhada, que a gente vai perceber, eu tenho tanto as nossas medidas lá, tenho média, tenho moda, tenho mediana, e às vezes eu tenho que encontrar realmente qual é a minha medida de tendência central que realmente representa aquele valor. Se eu estiver falando de uma média, por exemplo, se os valores forem muito próximos um do outro, pode dizer a média das idades ou a média dos salários dessa empresa, eu posso utilizar a nossa média aritmética simples ou ponderada. Porém, se eu tiver salários que têm uma disparidade de valor muito grande, eu tenho funcionários que ganham 30 mil reais e tenho funcionários que ganham 3 mil reais. E essa quantidade vai fazer com que a minha média ela fique realmente totalmente distorcida. Eu tenho que utilizar outro tipo de medida de tendência central para convencer as pessoas ali na tomada de decisão. É um cuidado que a gente precisa ter, mas antes a gente está tentando entender aqui como funciona esses dados. Então vamos lá. A variável que a gente vai analisar aqui vai ser a variável idade. A gente pegou as idades aqui dos funcionários, 21, somando todas as idades aqui, nós chegamos num total de 779. De onde saiu isso? A gente vai lá para a nossa tabela, que vai nos ajudar a resolver essas informações. Eu pego aqui a idade. Então, eu tenho aqui 21 anos, tem duas pessoas com 21, tem uma pessoa com 25, vem somando tudo isso aqui. Quando eu somo todos esses valores, e para apresentar a média vai dar 779, divido por 20 funcionários, 38,95, e aí eu posso fazer um arredondamento aqui para média igual a 39. Também eu posso utilizar o quê? A mediana como uma tentativa de chegar num valor um valor representativo aqui. Eu só mostrar para você aqui, ó, que você pode utilizar essa técnica aqui também. Olha, eu pego a quantidade de funcionários que é 20 e divido por 2 e chego lá no valor que eu vou utilizar na minha tabela, que seria o item número 10. E depois eu posso pegar essa média e somar mais um. Vou pegar também o item número 11. Tá vendo aqui, ó? Mediana, a nossa variável A10 e a 11. Vou somar e dividir por 2. Tá, mas lá na tabela, deixa eu mostrar para você passo a passo. Uma tentativa seria essa. A outra, vamos voltar para a tabela, deixa eu limpar aqui. Mediana, aqui das idades, percebam que esses valores eles já estão apresentados aqui em ordem crescente. Está organizado. Se são 20, eu vou colocar aqui uma quantidade maior ou igual a menor, e a maior aqui. Isso quer dizer que eu vou ter dois valores centrais aqui, o item 10 e o item 11, que é 37 e 39. Mas quando eu fiz a coleta de dados, não estava bonitinho assim não, é que eu organizei aqui. E aí eu vou somar 39 mais 37, divido por 2, vai dar 38 aqui a minha mediana desse dado. Eu quis deixar aqui bem certinho para você, porque realmente é uma preocupação com o pessoal que tenta resolver lá as informações da mediana e não consegue chegar no resultado. O que pode acontecer para você numa avaliação? Pode ser que você tenha lá um conjunto de dados apresentados e a pergunta seja o seguinte: determine o valor da média, da moda e da mediana. Geralmente o aluno retorna dizendo, olha, deu certo a média, a moda, a mediana não está dando certo. E a gente vai ter que perguntar, colocou no rol crescente ou decrescente? Se fizer isso, não tem erro, vai dar certinho lá essa informação. Usando ainda os dados da nossa tabela, vamos calcular a moda, vamos lá. A moda, aqui, a variável que a gente está pensando é a variável sexo. Então, vem aqui, dá uma olhada na variável sexo. Não precisa de uma organização aqui, mas eu sei, a gente já fez mostrou para vocês que a gente tem 11
pessoas ali na nossa amostra de sexo masculino e 9 do sexo feminino. O que é a moda? A moda é aquela variável, ou aquele valor, ou aquele salário, que ele aparece com maior frequência. Quem aparece com maior frequência aqui? O sexo masculino, ou seja, a moda vai ser o sexo masculino aqui. A gente consegue chegar no valor e também mostrar para as pessoas aqui de onde esse valor ele foi feito o levantamento e como ele é apresentado. Então, a gente viu questão de média, moda e mediana. A gente vai utilizar esses valores das medidas de posição para falar das medidas de dispersão daqui a pouco. Medidas de dispersão. Agora a gente entra, como a nossa aula e também métodos quantitativos tem essa tendência, a gente vai evoluindo e, de uma certa forma, a gente vai melhorar o levantamento dos nossos dados. Para falar de medidas de posição, a gente vai entrar ali em variância, desvio padrão e também o coeficiente de variação. Com uma calculadora específica, a gente consegue fazer rápido. Através do Excel também a gente consegue determinar esses valores de uma forma rápida, mas a gente precisa entender como eles funcionam. E se eu tiver que fazer demonstração, não vou poder utilizar o Excel nem essa calculadora específica. Vai ser uma calculadora simples para fazer esse cálculo. Preciso saber de onde saem esses valores. Deixa eu te mostrar, vamos lá. Dispersão ou variabilidade. Vamos ficar atento a isso, que é um conjunto que se refere a maior ou menor diversificação dos valores de uma variável em torno de um valor de tendência central tomado aqui por ponto de comparação. O que ele está dizendo é que tem uma relação de medidas de dispersão e de posição. As medidas de posição aqui, que é a média, moda e mediana, são ferramentas que devem ser utilizadas em um conjunto aqui com as medidas de dispersão. Eu tenho uma ligação desses dois dados aqui. Pois, se um conjunto tem alta variabilidade, pouca informação será fornecida por uma medida pontual. E o que ele está dizendo é que se a gente tiver uma variável aqui, quando eu tenho esses dados, eles estão bem próximos da minha variável, eu consigo entender de uma forma rápida aqui o que está acontecendo. Os valores estão próximos, mas às vezes eu faço o levantamento e esses pontos ficam muito dispersos aqui. Mais ou menos isso aqui, para você entender o que seriam essa dispersão dos nossos dados. E é claro que o exercício, a empresa, ele vai falar para você, olha, o meu coeficiente de variação, para que ele seja significativo, ele vai ter que ter baixa, média ou alta dispersão. Vamos continuar para a gente falar sobre as fórmulas aqui para você calcular a variância. A gente tem dois tipos, tá? Primeiro, variância, simbolizada por var, é a medida de dispersão que calcula a média aritmética que a gente conhece dos quadrados dos desvios. Meu pai, olha lá, a gente vai ter aqui população. Quando você estiver lendo o exercício, ele vai dizer que os dados se referem a uma população ou uma amostra. Quando for população, utiliza essa fórmula, a amostra é essa aqui, só muda o meu denominador. Aqui é N, aqui vai ser N-1, mas o exercício vai ter que mostrar. E a fórmula, professor? Tem uma lista de fórmula lá no nosso material complementar, você tem acesso. E no livro também tem tudo isso aqui. Encontrei a variância utilizando esses dados. E aí eu tenho que calcular o meu desvio padrão, que dá muito medo nas pessoas aqui, mas o desvio padrão, que é o nosso DP, ele é a raiz quadrada da variância. Se você fez a variância certinho aqui, você faz a raiz quadrada dele, encontra o desvio padrão. Fácil assim, professor? É para ser muito fácil esse dado aqui. Só que daí você pode me perguntar, tá, mas como é que eu vou fazer todo esse levantamento aí? Até porque ele está falando sobre a média dos quadrados do desvio. O que é isso? Geralmente a gente vai fazer o quê? A gente vai montar uma tabela com esses dados. Quando eu montar essa tabela, você vai ver que vai estar tudo pronto ali. Eu só vou pegar informações dali e vou gerar lá a minha variância, vou gerar meu desvio padrão e também meu coeficiente de variação e depois descobrir se tem alta, baixa ou dispersão. É uma sequência de dados. Deixa eu te mostrar ali como funciona. Primeiro, é claro que o exercício ele tem que trazer esse dado aqui. Qual o conjunto de dados, professor? Vai estar lá 86, 88, 90 e 92. Quantos dados eu tenho? Eu tenho 5 dados aqui. Já podemos somá-los aqui
Se eu somar todos esses dados, a gente vai chegar em 450. Eu coloquei aqui em cima uma memória de cálculo para você. Somando tudo dá 450. Como vai precisar da média, eu sei. Vou pegar 450, eu vou dividir por 5. Esse 90 aqui é a minha média, que a gente vai utilizar no segundo passo. Tá vendo? Ó, o desvios. Lembra que ele falou que é o quadrado dos desvios? Para você entender, eu vou pegar o meu y1, poderia ser x, qualquer número aqui. Vou pegar 86 menos y com tracinho em cima. O que é isso? A média. 86 menos a média, 86 menos 90 vai dar menos 4. 88 menos a média vai dar menos 2. Sigo todo esse procedimento aqui até chegar no 94 menos a média, que vai dar 4. A variância é o quadrado dos desvios. Isso quer dizer que eu vou pegar o valor que eu encontrei aqui, que é o menos 4, e vou fazer o quê? Isso elevado ao quadrado. Menos 4 elevado ao quadrado vai dar 16. Para você não errar, a gente não quer que você erre. Toda vez que estiver elevando a um expoente par e a minha base aqui for negativa e estiver entre parênteses, vai dar 16. O que ele está fazendo aqui? Ele está multiplicando menos 4 vezes menos 4. Sei que você lembra disso. Quando eu multiplico sinais iguais aqui, ele dá positivo. 4 vezes 4 vai dar 16. É por isso que dá 16 positivos aqui. Menos 2 ao quadrado é 4, 0 ao quadrado é 0. Vai fazendo, somo todos esses valores, vai dar quanto? 40. Essa é a tabela que eu falei para vocês. Que se você montar essa tabela, agora está fácil. Ó. O que é variância? É a soma dos quadrados que a gente calculou, que é 40. Dividido por n. O que é n? A quantidade de dados da minha amostra. 40 dividido por 5 vai dar 8. E aí vem o desvio padrão. O que é o desvio padrão? Ele é a raiz quadrada da variância. Raiz quadrada de quem? Raiz quadrada de 8 aqui, que vai dar 2,8. Ficou fácil ali. Depois que você monta essa tabela, vai estar tudo tranquilo. A gente só precisa colocar dentro da fórmula. A fórmula você precisa saber ali, pode testar, pode fazer os exercícios. E a gente vai para o coeficiente de variação. O que é o coeficiente de variação, professor? É bem simples, olha aqui, ó. Coeficiente de variação, simbolizado por CV, é uma medida de dispersão, definido como a razão. Razão é a divisão do desvio padrão pela média do conjunto. A gente já tem esses dois valores. Não precisa sofrer, olha lá. A gente vem para cá, vamos pegar lá o desvio padrão, que é 2,8, e a média, que é 90. Eu até trouxe aqui para você, ó, memória de cálculo aqui, para você lembrar, o desvio padrão a gente calculou, deu 2,8, a gente colocou aqui. A média, a gente somou todos os dados, dividiu por 90 e colocou aqui. Deu 0,031. A gente vai multiplicar por 100, encontrei o meu percentual, e aqui é o momento de finalizar o exercício. Você vai descobrir se ele tem baixa dispersão, média dispersão ou alta dispersão. Essa tabela aqui é uma tabela fixa, tá? Que o critério é o seguinte: se o valor que eu encontrei no CV, se ele for menor ou igual a 15%, baixa dispersão. Se ele estiver entre 15 e 30, média. Se ele for maior que 30, maior ou igual, alta dispersão. Quanto é que deu o nosso aqui? Deu 3,1. Ou seja, eu tenho baixa dispersão. Tudo isso, lá dentro da nossa empresa, lá, o dono da empresa, o pessoal lá que vai trabalhar com esses números, eles podem dizer, olha, só vai ser significativo quando for alta, média ou dispersão, ele vai ter que dar esse dado para a gente, que a gente só fazer os nossos levantamentos e vai dar tudo certo. SP4, agora a gente vai falar sobre essas medidas de dispersão. Como é que funciona a medida de dispersão, professor? Funciona assim. Primeiro, a gente aprende lá média, moda e mediana. Depois que a gente entendeu esses valores e como a gente calcula, a gente chama de medidas de posição. Mas eles têm uma relação com a medida de dispersão, que é para calcular o desvio padrão, variância e coeficiente de variação, que é uma sequência. Eu monto a minha tabela lá com a média dos quadrados dos desvios. Fiz a tabela, consigo calcular a minha variância. Para calcular o desvio padrão, é a raiz quadrada da variância. E para calcular o coeficiente de variação, eu vou pegar o desvio padrão que eu encontrei, dividido pela média dos meus dados. O valor que eu encontrar, eu vou dizer se ele tem
média, alta ou baixa dispersão ali, muito fácil, mas é uma sequência de dados. Lembra do início da aula? A gente falou, olha, é uma sequência de informações que a gente tem aqui até chegar lá no final. Agora a gente vai responder uma pergunta da empresa. Vamos lá. Nós precisamos decidir aqui se a média é adequada para resumir os dados referentes aos funcionários da empresa, que a gente intitulou aqui Empresa M, e quantificar também a variabilidade de cada conjunto de dados. Nós vamos considerar essa média representativa em um conjunto de dados quando tiver baixa dispersão. Isso quer dizer que eu vou fazer levantamentos ali e eu só vou admitir, só vou entender como representativo, o que é? Aquela representativa é para saber se esse dado realmente ele representa todo o levantamento que a gente fez ali, ele representa os 30 mil funcionários, se ele tiver baixa dispersão. Se tiver alta dispersão, tiver muito bagunçado os meus dados ali, eu não vou entender esse valor aqui como representativo. Tem que ter baixa dispersão. Se você der uma olhada no livro lá, tem alguns desenhos que vão mostrar para vocês o que seria essa alta e baixa dispersão. Baixa quando está mais próximo ali da minha média. Vamos lá, para eu te mostrar como isso vai acontecer. Quando a informação que eu encontrar lá, meu CV, lá no final, se ele for menor que 15%, eu vou dizer, tranquilo, ó, é representativo aqui para a empresa, esse dado aí está correto. E agora, você vai precisar também, lembra do início da aula também, a gente falou sobre isso. Esses valores aqui, eles estão resolvidos no livro, bem passo a passo lá para você. Que página que está isso, professor? Lá na página 107... E página 108 tem o passo a passo desses dados. Mas eu trouxe para você aqui a variável idade como exemplo, tá? Como é que chegou na média da variável idade? A gente somou todas as idades, dividiu por 20, 779 dividido por 20 deu 38,95. A gente acabou arredondando para 39, aqui a gente está utilizando 38,95, a gente quer precisão nisso. Mediana. Eu organizei os dados lá em um rol crescente, professor, e ficou dois valores centrais lá, o 37 e o 39. Dividi por 2, a minha mediana deu 8. Lá a gente tem também a variável peso e variável altura, calculando a média e a mediana, média e a mediana de cada um desses valores lá na página 107 e 108. Agora, eu quero fechar o meu exercício. O que a gente vai fazer agora? Já que eu tenho a média ali, que é uma informação que eu preciso, eu teria que ter lá os meus dados organizados. Também o livro ele traz esse passo a passo, como é feito cada um dos valores, esses dados tabulares ali todos organizados. E ele já vai trazer o nosso valor da variância. Quando eu tenho a minha variância, está tudo certo. Eu vou descobrir meu desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, e depois eu vou descobrir o meu CV, o meu coeficiente de variação. Lembra, a gente precisa encontrar um valor que tenha baixa dispersão para que a empresa aceite lá como significativo da nossa amostra. Vamos fechar nosso exercício mostrando aqui para você, passo a passo, como é que a gente chegou nisso. Professor, o livro, os dados detalhados, eles estão aonde? Eles estão lá na página número 20, número 120. Até não daria aqui para a gente mostrar tudo isso, porque lá já está realmente feito todo esse cálculo. Aí a minha variância, lá está apresentando o valor de 137,21, você pode analisar depois lá o passo a passo. E para encontrar o desvio padrão, é fácil, né? O desvio padrão é a raiz quadrada da minha variância. Se eu fizer a raiz quadrada de 137,21, vai dar 11,7. Fiquem atentos, a gente está falando sobre valores aproximados, existem arredondamentos aqui. Encontrei o desvio padrão, o que eu faço agora? Vou calcular o coeficiente de variação. E como é que eu calculo isso? Você já sabe, né? Desvio padrão dividido pela média. Desvio padrão está aqui, ó, 11,7. E a média, professor? A média a gente acabou de calcular. Opa, vamos voltar aqui. Na média, a gente já calculou aqui 38,95, olha, esse valor aqui da média, a gente está colocando aqui no nosso coeficiente de variação. Tá, fiz a divisão, cheguei em 30%. É significativo, professor? Não, 30%
Não, 30% ele está lá na tabela. Vamos voltar na tabela para dar uma olhada onde é que estão esses 30%. Olha onde é que está o 30% aqui, ó. Maior ou igual a 30%. Alta dispersão, desconsidero isso aí, não está certo não. Vamos continuar lá com os meus valores. Vem para a minha variável B. No livro a gente consegue encontrar a variância. Faço raiz quadrada, determino o desvio padrão. Pego o desvio padrão, divido pela média. Cheguei em 15,4%. É significativo? Você vai lá e olha na tabela de novo. 15,4%, ele está aqui nesse intervalo ó, de 15 e de 30. Está aqui. Média dispersão. Não, desconsidera também. Não é uma medida significativa. E depois a gente vai para a variável C. Variância está aqui. Faz raiz quadrada, encontra desvio padrão de C, que é 7,8. Pega desvio padrão, divide pela média também, que os dados estão detalhados no livro. Chegamos a 4,5%, e aí esse valor ele é menor que 15%, está lá na nossa baixa dispersão, somente a variável C ela é representativa, porque os meus dados ali, eles apresentados, eles têm baixa dispersão, isso quer dizer que eles estão mais próximos da minha média e aí a empresa vai aceitar ali como um dado significativo. A gente consegue provar realmente que esse valor ele representa lá uma quantidade de funcionários lá dos 30 mil funcionários da empresa M. Momento de interação, nosso bate-papo aqui, lembrando que você pode participar também através do chat. A doutora Kelly está lá para atender vocês, podem mandar qualquer dúvida e a gente sempre tem uma pergunta aqui. No caso, é um exercício que você vai tentar resolver, depois você vai dar uma olhada no gabarito lá. Tem 5 produtos básicos aqui de uma loja, produto A, B, C, D e E. O lucro por unidade comercializada aqui desses produtos é 200, 300, 500, 1.000 e 5.000, respectivamente. Sabendo-se que a loja ela vendeu em determinado mês 20, 30, 10 e 5 aqui desses produtos ABCD, respectivamente, o lucro médio, olha aqui, médio. Então, está querendo fazer uma média aqui aritmética. O lucro médio aqui de comercialização da empresa nesse mês. A gente vai realmente pensar aqui na questão do lucro e também da quantidade vendida para encontrar o nosso lucro médio. Tem ali um passo a passo da resolução, já já a gente volta para mostrar esse passo a passo. E lembrando, você pode participar lá do nosso Pedra, a gente vai dar uma olhadinha rápida aqui depois como estão a participação de vocês e daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, nós estamos de volta para analisar a nossa resolução do exercício, que foi apresentada aqui através da média aritmética ponderada. O que a gente fez aqui na resolução? Simplesmente a gente pegou o lucro, que era de 200, vezes o que ele vendeu 20. Voltando aqui no nosso enunciado, simplesmente a gente está pegando esses valores aqui, 200 vezes 20, 300 vezes 30, e fazendo a sequência utilizando média aritmética ponderada. Lembrando, faço multiplicação primeiro, depois eu faço a soma, vou chegar em 58 mil, divido por 85. A minha média aqui do lucro vai ser 682,85 para esse exercício. Lá no nosso Pedret aqui, pessoal mandando as informações aqui. Então, a qualquer momento você pode acessar os nossos dados
e também participar. Vamos pegar, ó, tem Ingrid aqui de Araruama, Rio de Janeiro, mandando aqui a amostragem, nos facilita para uma pesquisa mais rápida e fácil, aplicação. E está também elogiando aqui a nossa aula. Tem muita gente enviando aqui a participação, vocês podem participar também, depois a gente vai atualizar esses dados e entender lá, depois a gente tem aqui também o pessoal dizendo lá, a amostragem ela é importante aqui para análise de dados, onde são avaliados os dados retirados aqui da própria empresa. Então, a qualquer momento você acessa esse Padlet, faz lá o seu comentário, depois vou organizar aqui, deixar pintadinho bacana. Você curtiu lá o comentário do seu amigo, pode colocar um coraçãozinho ali, dizendo que você está curtindo. Tem uma bolinha do lado, você pode fazer também os seus comentários. Deixa eu só mostrar aqui para a gente se despedir do nosso Padlet de hoje. Muita gente mandando a sua participação e na aula nós fizemos a resolução aqui de um exercício que apresentava ali como técnica de resolução a média aritmética ponderada, até porque é um pouco mais rápido e fácil para apresentar esse dado. Ele já estava querendo a média dos lucros, geralmente o exercício, ele já dá uma dica ali do que a gente tem que fazer ali no passo a passo. Recapitulando a nossa aula de hoje, nós começamos com um desafio. O desafio era fazer um levantamento do perfil de 30 mil funcionários. A empresa escolhida aqui foi a empresa M, intitulada Empresa M aqui. A gente fez todo esse levantamento, a gente percebeu lá que dentro de uma semana seria impossível ali fazer esse levantamento, depois fazer a apresentação, compilar todos esses dados, não ia dar tempo. A gente utilizou o quê? Uma amostra. E essa amostra ela precisa ser significativa. Ela tem que representar realmente aqueles 30 mil funcionários. A nossa amostra tem 20 funcionários. As variáveis foram variáveis como a idade, o peso desses funcionários, a altura, cor dos olhos, raça. Perguntamos também sobre a questão da satisfação desses funcionários com relação às condições de trabalho e também à remuneração. Hoje você percebeu, a gente focou mais na idade, a gente falou um pouquinho de peso ali, do sexo, cor dos olhos. Nas próximas aulas a gente vai utilizar essa tabela ainda e a gente vai trabalhar com tabela Z, tabela T, a gente vai aprofundar ali, vai afunilar realmente as informações para essa nossa aula. Vamos falar dos tópicos que a gente viu hoje também. Falamos sobre o planejamento da pesquisa, que ele vai envolver todo aquele passo a passo, em que nós determinamos quais são as variáveis de interesse do dono da empresa ou de quem faz essa pesquisa, o tempo que a gente tem determinado para fazer isso, se a gente vai ter que disponibilizar também de recursos financeiros para fazer esse levantamento, a gente vai fazer todo esse planejamento antes de começar a fazer a nossa coleta de dados. De que forma eu vou mandar esse questionário também para os funcionários, como isso realmente vai ser feito. Segundo passo, a gente mostrou também a representação de uma forma gráfica e tabular. Forma gráfica, a gente falou sobre a utilização de um gráfico de barras ou de colunas, horizontal ou vertical, gráfico de setores ou gráfico de pizza, mas existe também o gráfico de linha, existe o histograma, que são colunas justapostas, e tem o pictograma também, que é um outro tipo de gráfico que ele utiliza desenhos, né? Coloca lá quero saber a quantidade de leitores para uma determinada obra. Ele mostra um desenho de uma pessoa segurando um livro. Ele equivale a 10 pessoas. Depois coloca metade só dessa pessoa, justificando lá que seriam 5 pessoas para esse desenho. É bem interessante o pictograma também. A gente continuou e falou sobre medidas de tendência central. Aqui bem interessante. A gente relembrou lá do nosso ensino médio, do ensino fundamental, em que a gente aprendeu lá em estatística, métodos quantitativos, a calcular média, moda e mediana. Média das idades, soma a idade lá dos alunos e divido pela quantidade dos alunos, tenho a média. Média aritmética ponderada, ela vai ajudar a gente ali a sintetizar os valores, realmente a gente vai utilizar pesos para esses dados. E a mediana, todo cuidado, a gente tem que colocar a mediana em rol crescente ou decrescente. E aqui, a gente fechou a aula falando sobre medidas de dispersão. Na medida de dispersão, a gente trabalhou com dados mais apurados ali, uma coisa mais técnica, calculando a variância desses dados,
Também a gente falou sobre desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, e coeficiente de variação, que é o desvio padrão, dividido pela média, que a gente calculou lá nas medidas de posição. Só para você ver que tem realmente uma ligação entre medidas de posição e dispersão. Com o meu coeficiente de variação, eu consegui determinar se tem uma alta, baixa ou média dispersão desses dados aqui. A empresa vai dizer o que ela quer e o que ela entende lá como correto. Quero agradecer muito a sua participação na aula de hoje, dizer que nas próximas aulas a gente continua apresentando ferramentas de métodos quantitativos para tomada de decisão. Um grande abraço para você e bons estudos.